Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Escuta, que aí vem história. Aqui, semanalmente, vemos uma história do Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos Espírito, recebida pela mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagem... Opa! Meu Deus! Reportagens de Além Túmulo, publicado este livro pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos ver hoje a história de número 17. O título da nossa história é A Experiência de Catarino. Catarino, a versão masculina de Catarina, não é? A Experiência de Catarino. Quem será Catarino? Catarino é o dirigente de uma reunião mediúnica de uma casa espírita. Essa reunião mediúnica, frequentemente, recebia orientações do seu mentor espiritual. E vamos ver, então, o que acontece numa determinada reunião, o que é que passa a acontecer. Conta-nos, então, Humberto de Campos Espírito, o seguinte. No início dos trabalhos psíquicos, a reunião mediúnica, presididos por Catarino Boaventura, nosso personagem principal, surgiu certa entidade revelando singular carinho e trazendo cooperação interessante que imprimia novo estímulo à tela viva de cada reunião. Então, esse espírito muito simpático começou a chegar na reunião, como que foi acolhido prontamente, porque afinal ele era tão bacana. Mas o que foi se dando? Ele foi chegando todas as semanas e fez-se conhecer pelo nome de Aquiles. No entanto, nenhum dos componentes do círculo daquela reunião, os encarnados, logicamente, os tarefeiros da casa espírita, não identificaram o que poderia ser Aquiles, se era... Né? Não identificaram. O que foi acontecendo? Ele foi criando esse ambiente de simpatia e, embora ele não tivesse uma cultura notável, os conhecimentos desse espírito não fossem vastos, não, mas ele era muito prestimoso. Então, o grupo foi ficando muito impressionado com as suas intervenções. E não houve mais, então, oportunidade para que se desenvolvesse o estudo metódico da doutrina espírita. Para todas as tarefas, mas em particular, o exercício da mediunidade exige estudo, muito estudo. Não podemos agir de forma leviana num instrumento que é a mediunidade, que faz possível a comunicação entre os dois planos, o plano visível e o para nós invisível, é muita responsabilidade. Então, é como mexermos num aparelho específico e vamos dizer assim, que exige um conhecimento para não machucar aquele que está usando o aparelho. A mediunidade é assim. Ela tem que ser exercitada com mediunidade, com seriedade, com responsabilidade, com conhecimento, a fim de não causar nenhum mal ao próprio médium. Qual seria o maior mal que poderia se dar a um médium? Por um exercício pouco consciente da sua própria faculdade. Obsessão. Então, o grupo foi acolhendo Aquiles, o espírito, e foi deixando o estudo de lado. E aí o verdadeiro orientador espiritual da reunião começou a falar aos companheiros em vão, para que renovassem os sentimentos à luz do Evangelho do Cristo. Isso envolve vigilância, a gente lembra, não é? Vigilância e oração. Ninguém dava ouvidos à solicitação insistente do dirigente espiritual.
Em vão, movimentou-se o mentor dedicado, provocando a vinda de irmãos esclarecidos no propósito de modificar aquela situação. A Assembleia não se interessava pelos aspectos elevados que a nova fé oferecia. Olha só, estavam ali, não é? Primeiro, neófitos demais e talvez sem preparo suficiente para começar o exercício da mediunidade. Não é porque se tem um médium que vai lá se fazer uma reunião mediúnica. É preciso que esse médium esteja preparado para assumir essa tarefa, como é em qualquer tarefa do mundo. Não é? Se nós vamos assumir uma tarefa e não estamos preparados, podemos estar a caminho de um desastre. Imaginemos dirigir um ônibus. Não temos preparo. Ora, podemos estar colocando a vida de dezenas de pessoas em risco por causa da nossa irresponsabilidade. Então, começaram a vir sugestões de livros edificantes, de jornais bem orientados, sugestões, revistas educativas, e todas essas sugestões eram relegadas a plano secundário, como inúteis. A amizade de Aquiles representava a nota essencial do agrupamento. Todos os componentes da sessão costumeira recorriam aos seus bons ofícios, qual se fora ele um semideus. Dúvidas? Problemas na vida pessoal? O que fazer, Aquiles? O que fazer, Aquiles? O que fazer, Aquiles? A entidade prestativa não disseminava maus conselhos, nem menosprezava os princípios nobres da vida. Contudo, subtraía aos amigos invigilantes a oportunidade de caminharem por si mesmos. Começaram a depender dos conselhos de Aquiles, em vez de perguntar à própria consciência. Se nós estudamos, já temos subsídios para o próprio discernimento. Sem estudar, fica muito difícil discernir. Então, se é um grupo que não estuda, como é que vai discernir? É melhor perguntar para o Aquiles, não é? Participava o espírito Aquiles de todos os negócios materiais dos companheiros. Opinava em casos particulares e problemas íntimos. Chamavam-lhe guia e diretor infalível. Via-se, porém, que Catarino Boaventura assumira grande responsabilidade na situação algo confusa. Afinal, ele era o dirigente encarnado, não é? Porquanto, na qualidade de orientador encarnado, perdia-se frequentemente em questões e perguntas ociosas. Olha, o dirigente de uma reunião mediúnica é, vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, o grande responsável pelo encaminhamento dos trabalhos mediúnicos aqui no plano físico. Continua o nosso Humberto de Campos contando assim: via-se, porém, já vimos isso, os legítimos instrutores, verdadeiros, não é? Em semelhante regime de leviandade doentia, aliada à forte preguiça mental, ou seja, não estudemos mais, vamos perguntar para Aquiles, afastaram-se discretamente, pouco a pouco. Livre-arbítrio. Eles foram avisados e elegeram Aquiles, então já fizeram a sua escolha. E Aquiles, parecendo menino bondoso e desajuizado, espécie de criado, diligente e humilde, continuou prestativo aos trabalhos de qualquer natureza. Fortemente ligado a Catarino por vigorosos laços magnéticos, porque o tempo passou. Não se sabia qual dos dois era mais leviano, no capítulo sagrado da responsabilidade individual. Na residência dos Boaventura, na casa de Catarino, não se tentava a solução de problema algum,
sem audiência do colaborador invisível. O chefe da família jamais se cansava de interrogações e consultas. Frequentemente repetiam-se entendimentos desse tipo. Meu irmão, que nos diz relativamente ao meu projeto de sociedade comercial com o Moraes e Silva? Refere-te ao projeto da fábrica de doces? Indagava o espírito, demonstrando bondade fraternal. Isso mesmo. Espera, estudarei detidamente o assunto. Daí a minutos regressava Aquiles informando. É inconveniente o negócio. Moraes e Silva não é homem de boas intenções. Não possui capital suficiente e pretende lançar empréstimo fraudulento em casa bancária. Aceitar-lhe a companhia constituirá erro grave. Catarino não fazia valer as razões nobres da vida que mandam alijar intrigas e esclarecer intrigantes no mecanismo das relações usuais, e olhos vivazes, tipo assim, brilhavam, né? Faiscavam, agradecia Catarino. Ainda bem, Aquiles, que tive a tua cooperação desinteressada. Obrigada, amigo. Amanhã tomarei providências indispensáveis, compelindo um malandro a desembaraçar o caminho. No dia imediato, no dia seguinte, desfaziam-se os projetos, sem motivos justos. O quadro das oportunidades de trabalho surgia diariamente, mas o comunicante, levado pelo companheiro, não é? A posição daquele que decide a vida de Catarino, destacava sempre as dificuldades e impedimentos. Se observava pessoas, comentava-lhes os defeitos. Se examinava situações, expunha as zonas vulneráveis. Que me ordenas hoje, irmão? Perguntava Aquiles zeloso. Faço questão que te fixes no caso, trazendo informes detalhados e francos, dizia Catarina. E Aquiles respondia: queres conhecer os obstáculos existentes? Sim, respondia Catarino. Preciso me mostres o lado obscuro, a fim de agir em confiança perfeita. E em todas as situações, obedecia o emissário cegamente. O menor problema era considerado, com esse critério de relevo à sombra, com o esquecimento das probabilidades de luz. É interessante, não é? Passa a se confiar em alguém que se conhece dentro de um círculo específico, e outras pessoas que se conhecem por vezes, Moraes e Silva, talvez, há anos, ficam em segundo plano. Espírito, mas foi o espírito que falou. Muitas pessoas ficam impressionadas com isso, mas foi o espírito que falou e não se atém à sensatez ou não do conteúdo da mensagem. E ficam atentos lá ao remetente. Disse que é fulano, disse que é cicrano. Será que é? Então, esquece. Vamos deixar de lado o nome. O nome para um espírito nada representa. Vamos nos ater ao conteúdo, à essência da mensagem. E aí vemos também essa preguiça, até mesmo, vamos imaginar, não é? Que a pessoa está sendo oferecida a uma sociedade, no caso, foi visto aqui. Eu acredito que mesmo antigamente haviam meios de pesquisar sobre a pessoa, ir no banco, saber com o gerente como é a vida, não é, das pessoas. Estão me oferecendo um negócio, ele é um bom cliente, eu posso confiar. Às vezes, não é? O gerente não vai falar da vida do cliente, mas pode, se o outro também for, não é? Pode dar assim uma ideia. Olha lá, veja bem, pense mais, não é? Também nós temos como fazer nossas pesquisas. Nem vou falar hoje em dia, estamos falando lá 80 anos atrás.
Continua o nosso Humberto de Campos contando assim: enquanto passava o tempo, cresciam as demonstrações de preguiça mental. Aquiles parecia alimentar-se dos fluidos magnéticos de Catarino, e este, a seu turno, revelava-se cada vez mais dependente do companheiro espiritual. E tão enredada ficou a família Boaventura no temor das pessoas e situações que o dono da casa foi compelido a colocar-se em modesta condição de representante de várias instituições comerciais para que não faltasse o pão cotidiano. Todas as noites, porém, reunia-se o grupinho, reincidindo o dirigente da sessão nas perguntas invariáveis. Aquiles, concordas comigo relativamente à viagem de amanhã? Perfeitamente, respondia incorporado à médium. Aquele bairro é futuroso e rico. Visitei-o ontem à noite, conforme determinaste, e posso dizer que o volume de negócios é dos mais promissores. Catarino agradecia, solícito, e, feita a viagem inicial, recomeçava na sessão seguinte, dizendo: terminando as atividades atuais, tenciono visitar a cidade a que nos referimos na semana passada. Desejaria, meu irmão, que trouxesses informações exatas para saber se serei bem ou mal sucedido. Aquiles prometia esforçar-se e, vindo à noite, opinava: não convém tentar o plano formulado. A cidade é pequena e pobre. O jogo de interesses ali predominantes não oferece oportunidades lucrativas. A população vive de produtos agrícolas, mas, dada a incerteza da colheita, vários estabelecimentos comerciais se aproximam da falência. Agradeço-te, amado guia, falava o diretor da reunião, extremamente sensibilizado. Encontro em ti meu apoio diário. E não satisfeito com o descuido próprio, Catarino fazia ativa propaganda dos méritos de Aquiles. Quer dizer, ele era insensato, agindo desse jeito, e ainda divulgava sua insensatez, estimulando outros a serem igualmente insensatos. Nunca mais se referiu aos mentores sábios que costumavam cooperar nas reuniões do outro tempo, trazendo exortações sérias e estímulos preciosos ao estudo das grandes leis da vida. Preferia o mensageiro, que lhe obedecia às ordens caprichosas. Afeiçoados, vizinhos e conhecidos vinham, assim, ávidos, associar-se-lhe à atitude negativa. Então, outros foram chegando para também ali explorar a entidade. Aquiles atendia às mais estranhas consultas, tornando-se respeitado qual figura milagrosa. Mas, com o correr inflexível do tempo, Catarino Boaventura acabou entregando o corpo à terra. Lá desencarnou Catarino. Qual não foi, porém, a surpresa que teve quando, ao entrar em contato direto com o plano espiritual, divisou lado a lado o comunicante das sessões terrestres. Uma figura comum, sem qualquer expressão notável que o tornasse digno de veneração. O antigo diretor da reunião, Catarino, estava perplexo. Na cegueira espiritual em que se envolvera no mundo, presumia no amigo obediente qualidades excepcionais de condutor. Aquiles, todavia, aproximou-se humildemente e perguntou: ainda bem que te encontro, meu velho amigo. Quais são tuas ordens agora? Ordens? Indagou Catarino, aterrorizado. Pois não és nosso guia e orientador? Atenção! Ele fez uma pergunta, na verdade, ele fazia sempre: o que mandas? O que queres que eu faça? E aquele continuou: quais são as tuas ordens agora? Ordens?
Pois não és nosso guia e orientador? O guia e orientador vai ser menino de recados? Responde então Aquiles: não tanto assim. Designaram-me para cooperar em tuas atividades na terra e desde então, trabalhando exclusivamente a teu mando, não tenho outra preocupação senão obedecer-te. Virou um escravo de Catarina. E aí, Catarino, recém-desencarnado, ansioso, pergunta: não te encontras acaso em permanente comunicação com aqueles que te te designaram, que mandaram que você fosse nos ajudar? Você não está em contato permanente com esses espíritos superiores? Fui ajudar-te, comprometendo-me a não cessar o intercâmbio com esse amigo generoso que me acolheu e proporcionou o trabalho nas tuas reuniões. No entanto, dava-me tantas preocupações e tantos encargos sobre pessoas, negócios, vilas e bairros diferentes, que quando tentei receber novas instruções, não mais achei o caminho. Senti-me só. Tratei-me de unir-me mais e mais contigo e acreditei dever esperar-te, já que me prendeste tanto em tua própria senda, em teu próprio caminho. Acabaram desenvolvendo uma certa simbiose os dois, não é? Trocando ali energias um com o outro. Nada saudável esse relacionamento, não é? Um relacionamento de dependência. Catarino experimentou a surpresa angustiosa de quem encontra o fundo do abismo. Somente aí compreendeu que os ignorantes não permanecem exclusivamente na terra e que o pobre Aquiles não passava de servo confiante da indolência que lhe assinalara a última experiência terrestre. Movimentando-se tardiamente, inclinou o companheiro a meditar na gravidade da situação. Quer dizer, vejamos, movimentando-se tardiamente. Então, Catarino finalmente entendeu a situação e inclinou o companheiro a meditar na gravidade da situação. E, à maneira de bandeirantes da sombra, puseram-se a caminho das trevas para a luz. Claro que Catarino tinha mais condições do que Aquiles para sair daquela situação. Tanto Aquiles não sabia como sair que se grudou em Catarino. Então, Catarino, entendendo por fim o que houvera feito, começou a trilhar essa saída das sombras para a luz. A jornada penosa realizava-se à custa de lágrimas e desenganos. Quanto tempo durou a procura de uma voz abençoada que lhes ensinasse a saída do labirinto imprevisto? Não poderiam responder. Ficaram juntos, que bom, não é? E ali ficaram os dois durante um bom tempo até conseguirem sair daquele labirinto mental em que se enfiaram. Chegou, todavia, o momento em que Boaventura sentiu a presença de generoso amigo ao lado de ambos. Bradou, ou seja, falou em voz alta o reconhecimento que lhe vibrava no coração. Quis ajoelhar, beijar os pés do mensageiro que lhes vinha ao encontro. Não pôde, contudo, fixar o emissário, ver com nitidez o seu rosto, mas a voz que os cercava ergueu-se brandamente e fez-se ouvir com emoção. Então vamos agora ouvir o espírito que por fim apareceu a esses dois espíritos. Catarino, Jesus nunca desampara os que se propõem firmemente à retificação. Reconheces agora que a vida
em todo plano da natureza pede esforço, trabalho, compreensão. Como pudeste acreditar que Deus ligasse a esfera invisível à visível na terra tão só para subtrair o homem aos problemas e labores necessários? Quer dizer, como acreditar que Deus favoreceria a nossa ligação com espíritos para deixarmos de fazer o trabalho que viemos fazer aqui? Nós viemos fazer isso, aprimorar nosso livre-arbítrio e não entregá-lo a quem quer que seja. Cada dia no mundo levava-te ao coração abundante. Esse espírito, né, estava buscando alcançar a mente de Catarino. Cada dia no mundo levava-te ao coração abundante, celeiro de oportunidades que nunca soubestes aproveitar. Aprendeste que os desencarnados são igualmente trabalhadores e nem sempre são missionários iluminados e redimidos. Quando a providência permitiu que se encontrassem os irmãos de uma e outra esfera, não foi para estabelecer inércia, ou seja, quando Catarino estava encarnado, né? Que a providência favoreceu que Aquiles chegasse àquela reunião dirigida por Catarino. Não foi para estabelecer inércia, ou seja, para que Catarino deixasse de viver a própria vida e buscasse que o Aquiles tomasse as grandes decisões da sua vida, não é? E sim, quando foi proporcionado esse encontro, desenvolver mais intensamente a cooperação, a fraternidade e o espírito de serviço. Uns e outros são portadores de necessidades e problemas próprios, que a diligência e o amor recíproco podem resolver. Entretanto, transformaste o pobre Aquiles em muleta dos teus aleijões mentais. Fugiste aos problemas, abandonaste o trabalho, renunciaste às possibilidades que o Senhor do Universo depositou em teus caminhos. Calando-se a voz por momentos, Boaventura implorou afogado em pranto: dai-me um guia por amor de Deus. Um guia? Perguntou o mentor invisível. Para quê? De que modo caminharás neste plano se não quiseste aprender a caminhar nas estradas do globo? Não posso atender-te agora ao desejo. Todavia, Jesus não te deixará ao desamparo. Vamos, ergue-te e segue-me. Regressarás à terra para aprender que desencarnados e encarnados têm realizações que precisam efetuar conjuntamente. Não desdenhes o desenvolvimento das faculdades próprias, ou seja, não relegues a um segundo plano. Vamos, Catarino, e não esqueças nunca que a dificuldade, a luta, o obstáculo e o sofrimento são guias preciosos que ninguém poderá dispensar na marcha da vida. Olha, então, quais são os guias? A dificuldade, a luta, o obstáculo e o sofrimento. Guias. E Boaventura, de mãos dadas com Aquiles, por sua vez perplexo, Aquiles, seguiu cambaleando a grande luz que rompia as sombras, voltando ao mesmo lugar da onde viera, a fim de recomeçar a lição da vida. Os enganos, desenganos sempre poderão e serão refeitos, tantas vezes sejam necessárias, para que, enfim, aprendamos e sigamos para novas lições. Ficamos hoje com o nosso Catarino Boaventura e o nosso Aquiles. E desejando a todos uma semana abençoada. E aqui estaremos de volta na próxima semana com mais um
escuta, que aí vem história. Muita paz a todos.